será removido da reunião para iniciar a gravação. Estranho? Se ele pedir para entrar, eu autorizo. Bom, boa noite a todas e todos. Eu agradeço mais uma vez pela presença dos alunos e das alunas na nossa disciplina em tópicos especiais de direitos fundamentais, que este ano o tópico escolhido é Estado Social, Direito e Políticas Públicas, com um recorte para os desafios enfrentados pela pandemia, em decorrência da pandemia. Então, ao longo do curso, nós tivemos algumas discussões mais gerais e de fundamentos, a propósito, por exemplo, da concepção e do histórico do Estado Social, dos projetos de reforma política, como na semana passada, ou ainda discussões mais específicas sobre direito à saúde, direito à educação e reflexões sobre o contexto econômico. Na aula de hoje, nós temos a satisfação de receber o professor Ivan Ribeiro, da Universidade Federal de São Paulo, que vai tratar do tema Estado Social, Judiciário e Políticas Públicas. Ele que tem desenvolvido importantes pesquisas a propósito da atuação do Poder Judiciário e vem compartilhar as suas reflexões, as suas análises conosco nesta noite. Então, muito obrigado, Ivan, por aceitar o nosso convite. Você está com a palavra, por favor. Obrigadíssimo, Murilo. Deixa eu fazer uma apresentação breve, né? Eu sou Ivan Ribeiro, me graduei na Universidade de São Paulo, mas atualmente eu sou professor de Direito e Políticas Públicas na Universidade Federal de São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo, para quem não conhece, é a Universidade da Escola Paulista de Medicina, que agora passa a ter também um curso de Direito, uma graduação em Direito, começou faz 3 semanas. Um curso que tem uma vocação mais para direito público, né? Tem o mote que é direito, democracia e interesse público, mas uma graduação tradicional de direito. Além disso, eu sou coordenador e pesquisador-chefe do chamado Centro de Estudos da Ordem Econômica da Unifesp, um projeto ambicioso, grande, que está recebendo aí um recurso importante do Ministério da Justiça para estudar exatamente algumas áreas nessa confluência interdisciplinar entre direito, área da saúde e economia. A gente olha especificamente regulação, concorrência, governança pública, políticas públicas e uma área específica chamada economia narrativa. E aí isso traz um pouco, vocês devem ter tido a oportunidade de olhar 2 artigos que eu circulei ali para o Murilo, né? Traz um pouco do tipo de discussão que a gente faz, que são análises empíricas do judiciário, do direito de uma forma geral. Eu já tive algumas outras pesquisas olhando a justiça especializada, a arbitragem, o licenciamento ambiental, sempre com esse perfil que vocês veem, em que a gente tenta fazer um teste empírico, fazendo recurso ao que a gente chama lá de econometria, ou também jurimetria. Eu vou falar um pouco disso durante essa apresentaçãozinha aqui, falar um pouco do método, né, para não ficar só na substância ali, né. Bom, e além disso, né, eu faço parte com o Murilo de um grupo de Estado, Direito e Políticas Públicas, a professora Maria Paula Dallares. Estivemos aí os 3 recentemente escrevendo uma peça mais de divulgação científica no Jota, né, sobre a reforma administrativa, né, e a ideia aqui qual que é, então, sabendo a partir do convite do Murilo, o que eu imaginei foi olhar, então, a ideia da garantia da execução de políticas públicas pelo judiciário, quer dizer, como que o judiciário poderia ajudar, ou, na verdade, está contribuindo para que essas políticas públicas não se tornem efetivas. E aí o recorte que eu vou fazer é de uma discussão que é já antiga, né? A gente vai fazer aqui quase uma arqueologia do que era o quadro no final dos anos 90, começo dos anos 2000, uma discussão muito importante que houve na época, que hoje parece, às vezes, engraçada, a respeito da imparcialidade da justiça, né? Eu quero resgatar, tem um histórico que não está mais só nos artigos ali. Então, discutir 2 peças que falam exatamente disso, o contexto daquilo, uma discussão que era muito dos organismos multilaterais, do que se chama segurança jurídica, da nova economia institucional, a gente entender aquele contexto, e aí a gente, de alguma forma, no debate que a gente for fazer aqui, trazer isso para o contexto de agora, em que a gente vê, de novo, né, garantias sociais, políticas públicas deixando de ser efetivas, e nesses instantes a gente se volta com uma grande expectativa para o judiciário, né,
e aí acho que a ideia é, olhar esse histórico e ver que esperança que a gente pode ter do judiciário nos ajudar numa época como essa, né? Então, são 2 trabalhos que eu acabei selecionando, passando aí por Murilo. Um se chama Robin Hood versus King John, como os juízes decidem casos no Brasil, e o segundo é o formalismo da justiça é sempre prejudicial. Qual que é o contexto desses 2 trabalhos, né? Quando a gente olha lá os anos 90, a gente tem um desenvolvimento, um crescimento de uma área na economia chamada nova economia institucional, né? Hoje, se a gente fosse traduzir de uma forma bem popular o que está por trás desses conceitos da nova economia institucional, a gente podia dizer que é um pouco do que se traduz esse conceito de custo Brasil, né? Na verdade, isso tinha uma elaboração um pouco maior lá atrás. A ideia era a seguinte: eram dois prêmios Nobel na época, do começo dos anos 90, o Douglas North e o Ronald Coase, que propunham que, na verdade, as instituições tinham eles chamam de instituições, que é o judiciário, as regras. O North descreve instituições como as regras do jogo, de uma forma geral, né? O papel que isso teria de ancorar expectativas, de reduzir custos de transação. Custo de transação é já um conceito criado pelo Ronald Coase, né? A ideia por trás do custo de transação é essa, de que, ao estabelecer contratos, você sempre tem algum gasto com escrever os contratos, com executar garantias, e que as instituições serviam para reduzir esses custos. Se esses custos forem proibitivos, você não consegue contratar, né? E aí, na verdade, quando a gente olha isso retoma muito uma ideia que é dos anos 60, 70, que é do direito e desenvolvimento, né? Foi uma agenda muito presente nos órgãos multilaterais, mas naquela época não olhando o judiciário, mas olhando a produção de leis, né? Então, na verdade, a gente consegue até olhar esses anos 90 como uma extensão desse discurso do direito e desenvolvimento, né? Essa discussão dos anos 90 chega no Brasil e aí encontra um grupo, a equipe econômica do Fernando Henrique e mais outros economistas da época, né, que olhavam essa literatura com absoluta certeza, né, e viam uma discussão muito presente no direito naquela época, em várias correntes diferentes, né, propondo uma abordagem diferente para a aplicação do direito, né? Nós tínhamos ali o chamado direito alternativo, a ideia de que o juiz, ao olhar, a aplicar o direito, tinha que ter uma abordagem quase consequencialista, olhar então as consequências daquilo, eventualmente flexibilizar a aplicação do direito, né? E você tem vários outros movimentos, você tinha o Vará, você tinha uma porção de outras pessoas, direito achado na rua, uma aplicação mais sociológica do direito, mas a grande questão, quando a gente olha essas propostas, é que, na verdade, isso não tinha essa expressão toda, né? Isso você tinha lá alguns grupos defendendo isso tinha muito espaço de imprensa, mas quando a gente ia olhar o dia a dia do juiz, o juiz era muito cioso de aplicar a regra do devido processo, ele não tinha essa margem toda, né? Mas o que aconteceu naquela época foi que, olhando isso, a gente tinha uma discussão típica dessa época, né? A gente está falando do período do Plano Real, os anos seguintes, né? Em que tentava-se, uma vez que começou a se vencer a inflação, tentava-se encontrar uma explicação para alta taxa de juros, nossa, e não só a taxa de juros do consumidor final, que essa continua altíssima até hoje, né? Mas nós tivemos aqui a taxa básica de juros no Brasil batendo em 54% ao ano, numa época de inflação relativamente baixa, né? Isso logo após o Plano Real. E aí havia um grupo, principalmente os economistas ligados ao Plano Real, Edmar Baixa, o André Lara Rezende, o Pércio Arida, né? Que saíram com uma teoria para isso, olharam os juros altos, olharam esse contexto aí da discussão da nova economia institucional, viram aquele contexto local do uso alternativo do direito e sacaram lá uma explicação que é quase um xiste, né, porque eram uns artigos que não tinha teste empírico nenhum, né, que se sugeria em que as altas taxas de juros eram resultado dessa insegurança jurídica. E aí eles chamavam isso de incerteza jurisdicional, até o nome era impróprio. Uma vez eu encontrei o Baixa, né, e eu falei, olha, jurisdicional não faz muito sentido, né, você talvez estivesse querendo falar de incerteza jurídica. Eu falei, a gente sabe que é inapropriado o termo e tal,
mas pegou na época, se falava de incerteza jurisdicional, né? Esse trabalho, essa proposta inicial desse artigo, são mais de um artigo, um deles ficou bastante conhecido, do Pércio Arida, do André Lara Rezende e do Edmar Baixa. A gente teve alguns outros economistas que resolveram, de alguma forma, testar isso, né? Os primeiros a tentar testar isso, um cientista político, Bolívar Lamounière, né, ativo até hoje aí, né? E aí ele foi lá e tentou provar isso fazendo uma pesquisa que seria hoje uma pesquisa de opinião, né? O que ele fez foi lá propor um dilema para lideranças em várias áreas, mas também para um grupo de juízes, perguntando colocando a seguinte questão. Falou, suponha que você tem que decidir um caso referente a um contrato. Você tem que escolher lá entre duas posições extremas. De um lado, você vai manter o contrato, aquela cláusula contratual, independente de consequências econômicas ou sociais. E, no extremo oposto, você vai ignorar aquela cláusula contratual para fazer justiça social. E se pedir que se concordasse com uma outra posição, sem espaço ali para veja bem e sem a possibilidade de posições intermediárias, né? E o que acabava acontecendo é que nessas pesquisas você tinha lá 2/3 dos respondentes, de uma forma geral, dizendo que eles ignorariam o contrato para fazer justiça social, né? Teve um outro economista, que na época era do IPE, acho que ele não está mais lá, o Armando Castelar Pinheiro, que reproduziu a mesma situação e a mesma questão e chegou a resultados parecidos, né? E daí ficou se discutindo durante muito tempo que havia, então, uma evidência empírica de que os juízes criavam essa insegurança jurídica. E eu lembro que isso era uma polêmica grande, né? Começou a se discutir, por exemplo, que havia muito direito de defesa, que o juiz favorecia os pobres, que era preciso, então, dar segurança jurídica. Muito da reforma de 2004, da emenda 45, a reforma do judiciário, tentava resolver essa coisa do juiz favorecer o mais pobre, e é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente que está no dia a dia no judiciário percebe que pode acontecer tudo, menos se favorecer pobre, né? Era uma situação muito engraçada, né? Porque um desses artigos, quando eu ia apresentar fora, sempre que eu começava a apresentar, as pessoas olhavam, mas, Ivan, por que isso é um problema? É óbvio que o juiz não vai favorecer o pobre, quem tem condição de subverter a justiça era o rico, e eu tinha que explicar todo esse contexto, assim, porque era difícil para as pessoas entenderem por que isso era uma discussão, né? Mas aqui foi uma discussão importante a ponto de subsidiar, de alguma forma, a reforma de 2004. Né? E daí vem o primeiro artigo, né, o Robin Hood versus King John. O que a gente tentou fazer foi, na verdade, testar empiricamente essa proposição, mas partindo de uma abordagem empírica diferente, né? Bem olhado, o que tanto o Bolívar Lamounière fez quanto o Armando fizeram, eles estavam fazendo uma pesquisa de opinião, perguntavam para o juiz como ele decidiria num caso hipotético, né? E aí você tem uma consideração muito importante, que até então ninguém tinha reparado, a gente tinha mais de 100 artigos discutindo isso, mas que entre o que o juiz diz que vai fazer e o que ele faz efetivamente, a gente tem uma distância grande, né? As pessoas tendem a responder com aquilo que elas acham que é o socialmente esperado delas, com o que seria o socialmente, a resposta socialmente correta, a resposta que o entrevistador está esperando, né? E a gente tem que levar em conta que, naquela época, de tempos em tempos acontece, o judiciário tinha uma fama de ser alienado, né? O juiz tinha uma reputação de ser uma pessoa descolada da realidade, que estava ali sem levar em consideração essas outras margens aí de uma discussão judicial, né? E aí o que a gente se propôs a fazer foi, ao invés de fazer essa pergunta para um juiz, na verdade, olhar efetivamente numa ação judicial como que ele decidia. Isso coloca um desafio gigantesco, né? Que é todo o teste empírico que está sendo feito lá. O que a gente fez, basicamente, foi pegar uma amostra de decisões judiciais, naquela época tinha muito pouca coisa na internet, na verdade, né? E identificar as ações judiciais que estavam discutindo uma cláusula contratual, em que a gente pudesse identificar claramente se quem estava sendo favorecido por aquela cláusula era uma pessoa com maior poder econômico e político, ou se era uma pessoa sem
o que a gente chama a bala do pobre, né? Uma pessoa sem influência, né? Tem uma porção de detalhes de questões metodológicas que eu vou, na verdade, deixar de abordar aqui, elas seriam longas, tem o que a gente chama lá de um viés de seleção, algumas outras coisas, mas o que a gente olhava basicamente é isso, é que, em tese, uma ação judicial sobre um contrato, e aqui já fazendo parênteses para o tema da nossa discussão aqui, uma decisão judicial sobre um direito social, sobre uma política pública, sobre um direito de acesso a uma política de saúde ou de educação, acho que a discussão cabe da mesma forma, a discussão sobre se manter ou não uma cláusula contratual tinha que ser feita só em termos do seu mérito jurídico, né? A ideia é que, se aquela cláusula vai favorecer uma pessoa com mais ou menos dinheiro, aquilo tinha que ser neutro do ponto de vista da decisão do juiz. Aquilo não tinha que aumentar a chance do juiz dar aquela decisão judicial. Então, o que aquele modelo econométrico faz é exatamente isso, é tentar ver se tudo mais constante, se o fato de a decisão, ao final, favorecer uma pessoa com mais ou menos dinheiro, se aquilo vai ter alguma influência sobre a chance daquela cláusula contratual ser mantida, né? A proposição que estava sendo feita ali pelo Persarida, pelo Edmar Baixa, pelo Castelar, pelo Lívia Lamounière, seria de que, quando a cláusula contratual favorece uma pessoa rica, ela teria uma chance menor de ser mantida. E aí, no sentido contrário, então, quando uma cláusula contratual favorecesse um pobre, ela teria uma chance maior de ser mantida pelo judiciário, né? A gente fez o teste e o resultado foi que, na verdade, tudo mais constante, quando a cláusula contratual favorece o rico, ela tem uma chance maior de ser mantida. A gente conseguiu medir isso, se dava entre 39% e 45%, uma chance entre 39% e 45% maior da cláusula ser mantida. Parece meio óbvio, né, quando a gente fala, oh, já tem uma tendência a favorecer o rico, a gente tem uma porção de possibilidades para isso, a gente pode pegar a proposição lá do Galanter, de que o litigante rico ele está mais preparado, tem mais acesso ao judiciário, uma série de coisas são tratadas, o que a gente percebe é que existe mesmo um viés. Na verdade, não se trata só da melhor condição material para litigar, de um comportamento estratégico, de acesso ao advogado, tudo mais constante, ainda assim a parte mais rica tem uma chance maior do contrato ser mantido. E o que a gente consegue conjecturar, não está apreciado nesse primeiro artigo, é que possivelmente isso acontece com políticas públicas, com direitos sociais de forma geral. O rico sempre vai ter uma chance maior de ter um pedido deferido. A gente fala, por exemplo, de judicialização da saúde, ela com certeza vai ter um grande componente regressivo, porque quem vai ter condição, não se trata só de quem tem condição de litigar é mais rico, mas mesmo isso constante, se acontecer com o contrato, se reproduzir no acesso a políticas públicas, o que a gente vai ter é que o rico, afora a condição material melhor de litigar que ele tem, ainda assim ele vai ser favorecido numa discussão a respeito de direitos sociais, né? Isso é uma conjectura, eu não testei isso, né? O que eu estou fazendo aqui é estender, de alguma forma, esse resultado empírico do Robin Hood versus King John para uma situação hipotética em que a gente estivesse discutindo não um contrato, mas um acesso a uma política pública, ou o pleito ali a tentar se valer um direito social, ou até um direito fundamental. Isso é algo que a gente poderia, de alguma forma, tentar extrapolar. Será que isso acontece em outras situações? Mudando para um segundo artigo, tem alguma ligação com essa literatura, mas que mostra uma outra face desse tipo de discussão. Eu tenho ali um artigo também relativamente antigo, é um artigo que eu apresentei lá para a Controladoria Geral da União, depois eu mexi um pouquinho, ele saiu publicado numa revista da Economia de Uberlândia, né, na Economia Ensaios, em que eu discuto se o formalismo judicial é prejudicial de alguma forma. Qual que é a origem disso? Ele está bem dentro desse contexto ainda da discussão de economia institucional, só que ele se aproxima de uma outra linha típica lá de alguns pesquisadores de Harvard e de Yale, o que a gente chama lá de direito e finanças, o Law and Finance, né? Você tem uma série de artigos que fica discutindo a hipótese que a gente chama de origem legal, eu já vou falar disso, mas é uma hipótese de que, conforme a origem legal do sistema, se a gente vem do direito romano, se a gente vem do direito comum, isso vai ter um impacto sobre a qualidade
da justiça, né? Qual que é a hipótese, o que está sendo discutido nesse artigo, então, que discute o formalismo judicial? Ele está discutindo um artigo do André Schleifer e um grupo de outros coautores, né, chamado Courts, né, tribunais, aí em inglês, né, é um artigo relativamente antigo do Quarterly Journal of Economics, em que ele faz a seguinte suposição: ele parte dessa ideia de que a justiça melhor seria uma justiça mais informal, ele pega as características do que ele acredita que estão lá no direito comum, e entende aquilo como uma justiça de solução de conflitos de vizinhos, né? Você tem outros autores que discutiram isso de alguma forma, e coloca que isso seria uma forma melhor e mais favorável ao desenvolvimento econômico do que uma justiça mais formal, como o que a gente tem nos países que têm a tradição romano-germânica. E aí, para testar isso, o que eles fazem? Eles criam pegam duas situações hipotéticas, né? Uma de uma cobrança de um cheque devolvido, né? Dá para ver que o artigo é antigo, né? Porque hoje em dia a gente fala em cheque, eu já tenho aluno que não sabe o que é cheque, né? E a outra é o despejo de alguém que, numa locação, deixou de fazer pagamento, né? E aí ele se valeu lá de duas redes de escritórios de advocacia, são redes que estão em 110 países diferentes, o Lex Mundi e o Lex África, para mandar questionários pedindo que eles detalhassem o quão formal era o procedimento de cobrança do cheque e o procedimento de despejo. Tempo para se conseguir uma decisão judicial, número de etapas, se havia necessidade de nomear um advogado, se o recurso era escrito, se a apelação tinha efeito suspensivo. Eles puseram uma série de quesitos que, para eles, definiriam maior ou menor formalismo, e, com isso, criaram um índice de formalismo para as jurisdições em cada um dos países, né? E aí eles fizeram uma análise, que é essa chamada análise de regressão, análise multivariada, vamos dizer, né, que tenta relacionar esse maior ou menor grau de formalismo com maior ou pior desempenho econômico, com maior ou menor um índice maior ou menor de corrupção, né? Dessa mesma época a gente tem os índices que tentam medir corrupção e governança de forma geral, da transparência, do Banco Mundial, e uma série de outros indicadores econômicos. E o maior formalismo sempre está relacionado, nesse artigo deles, com um pior resultado econômico, né? O que o artigo que fala, que testa aí o formalismo da justiça, tenta estabelecer? Bom, a questão é, o formalismo na justiça, o formalismo do procedimento judicial, ele não é um formalismo sem propósito, né? Na verdade, ele tenta uma ideia que está por trás do que pode ser chamado de formalismo, é a ideia de devido processo legal, né? Quando você fala de duplo grau de jurisdição, de defesa técnica, nós estamos falando aqui de uma série de aspectos que, em tese, tentam defender e garantir o devido processo legal para todas as pessoas numa sociedade, né? Ele tem um resultado interessante, um economista brasileiro, radicado em Princeton, lá faz muito tempo, o José Alexandre Sheikman, né, foi guru lá do Ciro Gomes, faz muito tempo, já em alguma dessas eleições passadas aí. Ele tem um resultado dele, de alguns coautores, em que eles sugerem que a possibilidade de subversão da justiça vai ser maior em sociedades mais desiguais. Por que isso? A sugestão teórica dele é que, quando você tem uma grande desigualdade, a hora que você tiver um litígio, você vai ter uma chance maior de colocar frente a frente no litígio uma parte sem poder político e econômico e uma parte com mais recursos, então, um rico e um pobre. E aí que, numa situação dessa de assimetria de recursos, uma das partes pode recorrer à subversão da justiça de alguma forma, ou subornando ali o juiz, mas nem tudo é suborno, né? Ele pode usar contato político dele, ele pode pressionar o juiz, ele pode ser do mesmo círculo de amizades do juiz, ou da mesma classe social, e existir alguma espécie de favoritismo por conta disso. Então, tem uma série de situações que ele coloca em que essa parte mais poderosa tem a capacidade de influenciar o resultado dessa decisão judicial. Isso é a proposta do Sheikman. Que proposta que eu fiz olhando essas duas literaturas? A minha proposta foi de que, se, por um lado, o formalismo podia trazer um resultado econômico pior,
E se, por um outro lado, a gente tinha uma situação em que a desigualdade social podia levar a uma subversão da justiça, a minha hipótese é que o formalismo, na medida em que ele garantisse devido processo legal, ele teria um resultado diferente do que eles achavam. Na verdade, a minha proposta seria que, num ambiente de alta desigualdade social, e aí já a gente está falando do Brasil, o formalismo judicial tem uma função de defender o devido processo legal e que aí, ao invés de ele piorar os resultados econômicos, ele vai melhorar. Né? E é todo o teste empírico que eu faço ali. Tem um modelo econométrico um pouquinho, não chega a ser assim, tão arcano como aquele que está lá no Robin Hood, né? Ele é um pouquinho mais simples, né? Mas basicamente o que ele está fazendo é exatamente isso, é pegar os mesmos modelos que o Schleifer, o Laporta, etc., usavam lá na proposição deles, que maior formalismo dava um pior resultado econômico, colocar uma variávelzinha que media a interação entre formalismo e desigualdade social, ou seja, eu tento separar com isso o efeito do formalismo em sociedades mais desiguais e ver se isso tinha um resultado diferente. E o resultado que está ali naquele artigo, naquele teste empírico, é exatamente isso. O formalismo judicial piora o resultado econômico de forma geral, exceto em sociedades mais desiguais. E aí a minha proposta é exatamente essa, é que nessas sociedades, ele não é um formalismo pelo formalismo, mas o que ele está fazendo, na verdade, é simplesmente garantir o devido processo legal em sociedades em que você teria uma possibilidade maior de subversão da justiça, onde você teria uma desigualdade social em que uma parte mais poderosa ia lá se valer da sua posição para subverter a justiça. E o resultado que emerge dali parece ser esse. Tá? São artigos já relativamente antigos, eles têm quase 20 anos, né, o tempo passa, né? Então, a abordagem econométrica ali é um pouquinho datada, é o que a gente chama lá de uma análise de cross-section, né? Mas, assim, o resultado intuitivamente parece se manter. Eu, recentemente, resgatando essa literatura para começar a produzir estudos ampliando essas conclusões empíricas. Né? Mas o resultado que a gente tem das duas discussões é essa. A gente tem um contexto que falava lá de uma relativização de contratos na época, e a gente pode aplicar essa relativização de contratos a uma ideia de relativização de direitos que a gente tem hoje. Num caso, falando da nova economia institucional, da ideia da tal da incerteza jurisdicional, e mostrando que, na verdade, aquilo funcionava não em proveito do mais pobre, mas em proveito do mais rico. E um outro lado, quer dizer, uma outra discussão que atacava essa ideia do formalismo judicial, mostrando que o formalismo, às vezes, não é gratuito. Ele está lá para garantir o devido processo legal, e aí é uma conversa que fala muito com o que a gente com o tipo de discussão que a gente tem no direito. Né? Eu tenho um artigo que eu não coloquei, que é um artigo que eu não publiquei ainda, ele fica pipocando entre uma revista e outra, eu, às vezes, não tenho a paciência de insistir um pouco mais com o editor para publicar, que é um artigo em que eu olho o direito do consumidor e a manutenção de um contrato de consumo. Né? Quando se fala de manutenção de direito de contrato, do tal do custo do Brasil, você percebe que, do outro lado, muito está se pensando em grandes contratos, em contratos empresariais, etc. E esses contratos, no geral, são respeitados. Né? Isso sai de um outro artigo dessa época, que é um artigo que sai na Revista de Direito Administrativo, acho que ele está citado em uma das literaturas, que a gente olha exatamente por área e vê que contratos comerciais e financeiros, eles têm a tendência a ser mantidos. A flexibilização ocorre quando você tem alguma legislação que limita a contratação, direito ambiental e outras áreas. Mas, nesse quarto artigo que eu falo aqui, né, o que a gente fica discutindo é o direito do consumidor, e o direito do consumidor é um contrato de toda forma, né, e a não manutenção desse direito que a gente conclui é que ele aumenta a informalidade, e a gente consegue estender, mesmo ainda sem falar ainda de direitos sociais, ainda falando de contratos, a gente consegue estender isso para outras áreas. Né? Quando se falava no final dos anos 90, começo dos anos 2000, do desrespeito aos contratos, essa insegurança jurídica, o que me chamava muito a atenção é que ninguém pensava naquilo para falar do contrato de trabalho. Né?
E assim, quando você tem um contrato de trabalho que não é observado, você tira o estímulo das pessoas investirem em desenvolvimento pessoal, de ir lá fazer uma pós-graduação, de estudar um pouco mais, de se empenhar um pouco mais no trabalho. Quer dizer, quando ele tem lá um direito trabalhista violado, é um contrato que está sendo violado, né? Quando a gente fala de direito do consumidor, do pequeno consumidor, então, essa ideia de que o contrato só existe para o grande empresário, para a grande transação, que é um pouco a ideia subjacente desse conceito aí de da nova economia institucional, que hoje está traduzido nessa ideia de custo Brasil, me parece que limita muito o escopo dessa ideia de contrato. E eu acho que essa mesma conclusão a gente consegue fazer para estender para direitos sociais de uma forma geral, né? Enfim, eu não comentei muito aqui sobre a metodologia, né, mas uma última nota sobre a metodologia, o tipo de abordagem que eu uso é uma abordagem quantitativa em todos os textos, a maior parte dos artigos que eu escrevo, ou mesmo com colegas, ele tem esse componente de um teste empírico quantitativo. A abordagem que a gente usa é de uma área que a gente chama de econometria, que tenta estabelecer o que a gente chama de relação causal entre um fenômeno e as explicações que eu estou colocando. Em algumas áreas, isso vai se chamar análise multivariada, né? Isso, assim, não é uma coisa... Eu percebo que muitas pessoas olham e falam, puxa, é trabalhoso, é complicado. Ele não é uma área fácil, mas é um esforço interdisciplinar. Na verdade, é uma coisa que nós, do direito, precisamos começar a fazer, né? De começar lá a conversar, não sentar com estatística e falar, faz aí estatística para mim, né? A gente está num instante que a gente vai ter que aprender essas outras linguagens. Né? Eu, quando estou dando aula com meus alunos de graduação, lá do primeiro, segundo ano, das várias turmas, sempre falo, você vai ser advogado empresarial, meu doutorado é de direito comercial, embora seja concorrencial, eu sempre coloco essa ideia de que você tem que conhecer outras linguagens. Então, se é de advogado empresarial, você tem que saber ler balanço, você tem que saber ler demonstração financeira, né? Eu pegava alunos meus de primeiro ano, dava uma questão que era assim, capciosa, porque era uma questão que a resposta estava no balanço, era direto no balanço. A pessoa tem que conseguir ler um balanço, né? E é uma dificuldade. Muito administrador que não sabe ler demonstração financeira. Você precisa ter a curiosidade de olhar outras linguagens, aprender outras linguagens. A estatística, ela dá um trabalho grande, ela não é um conhecimento, eu diria que é mais uma habilidade. Sempre teve muito aluno meu que falava, professor, tem algum curso que eu faço, eu consigo aprender isso fácil? Eu falo, eu não aprendi isso num curso. Você vai aprendendo fazendo uma vez, um segundo, vai fazer uma revisão. Tem coisas que você entende anos depois, tem coisa em econometria que, assim, fazia muitos anos que eu estudava e caía a ficha. Eu falei, puxa, entendi. Por que eu posso usar, por que é diferente o dado experimental do dado que o economista ou o advogado trabalham, né? O que a gente tenta fazer em economia, no direito, às vezes na sociologia, na ciência política, é muito parecido com o que se faz, com o que o Fischer fazia na agricultura, né? Ir lá cultivar 2 lotezinhos, ver se um adubo funcionava melhor num do que no outro, se a insolação funcionava melhor em um do que no outro. Só que o agricultor, o médico, né, o pesquisador em saúde, consegue fazer experimento, a gente não consegue, né? A gente não consegue dizer, ó, vamos aplicar a lei só num grupo aqui, no outro não vai aplicar. E isso gera uma porção de problemas, assim, a gente chama lá dos viés, tem viés de seleção, você tem fatores não observados, torna interessantíssimo isso, mas particularmente desafiador o fato da gente ter que fazer esses quase experimentos olhando dados que já estão colocados. A gente tem na economia o que a gente chama de economia experimental, que tenta se reproduzir isso de alguma forma, escolher uma amostra, sei lá, limitação orçamentária em política pública é um dado do problema sempre. Você vai começar uma política pública, você não tem dinheiro para começar ela na escala que você pretende. Então, a gente vê muito em políticas públicas, às vezes até na área de direito de políticas públicas, você começar uma política pública sorteando quem vai ter acesso, e aí você tem controle e tratamento para fazer esse tipo de inferência causal. Mas, enfim, essa é uma área se desenvolve muito a área de inferência causal, de políticas públicas, teve um desenvolvimento fantástico nos últimos 5, 10 anos. A gente teve aí 3 ganhadores de prêmio Nobel de Economia, o de 18 ou 19, era a Esther Duflo, a Abhijit Banerjee, eles lidam com experimentos, lidam com essa discussão de relação
causal, então é uma área que está em movimento, dá trabalho conhecer, mas assim, é onde se publica bem, é onde eu acho que é importante a gente cada vez mais falar de produção de evidência, de decisões em políticas públicas baseadas em evidência. Eu acho interessantíssimo quando a gente tem uma discussão como está se fazendo agora, se populariza um conceito como esse, quando a gente está discutindo eficácia de tratamento, falar, não existe comprovação de que determinado medicamento funciona para o COVID. Eu acho ótima essa discussão, as pessoas estão entendendo que precisa da evidência, que a evidência é uma relação de causalidade. Aqui eu caio no desânimo quando eu vejo que a mesma pessoa que defende que não pode usar cloroquina, que não existe evidência, é a que vai defender a homeopatia. Homeopatia é terraplanismo, né? Não tem evidência de que funciona da mesma forma, né? Então, assim, isso causa revolta quando eu falo, mas está no SUS. Eu falei, exatamente. Quer dizer, além de ser terraplanismo na área da saúde, a improbidade administrativa, porque está gastando dinheiro com tratamento que é ineficaz. Né? Isso é uma discussão longa, assim, isso vai longe. Quem quiser ouvir assim, debates furiosos a respeito disso, eu recomendo assim, procurar alguma referência no Reino Unido, porque no Reino Unido se gasta muito dinheiro com homeopatia, então tem uma guerra gigantesca. Tem um livro interessantíssimo, um cara que tem um estilo muito interessante para discutir essas questões de causalidade, para quem quiser começar a abordar esse tipo de metodologia com uma literatura mais leve, chama Bad Science, e acho que está traduzido para o português com um título infeliz, acho que virou Ciência Picareta, né? Mas, assim, o título é péssimo, né? Parece que o livro é qualquer coisa, mas o conteúdo é muito bom, a discussão é interessantíssima, se apresenta algumas metodologias, se fala de qualidade de estudos, que é uma discussão bem interessante, e a leitura meio assim de férias, de ler na praia, praticamente. Né? Murilo, eu acho que eu vou abrir para questões, tem mais histórias para contar, mas se eu desato a contar a história aqui, eu estou cortando, cada vez que eu estou essa tutubiada, sempre que eu lembro de uma história, eu falo, não vou contar, que são mais uns 10 minutos de história. Né? Do Pfeiffer, do Lopes de Silandes, do artigo lá sobre o formalismo da justiça, eu achei uma fraude no artigo dele, assim, uma história longa. E assim, eu achei a fraude exatamente no instante que um dos caras que escreveram, que era o Lopes de Silandes, foi demitido de ele. Né? Mas isso é uma história longa, assim, que eu conto em outra oportunidade. Mas vamos abrir para perguntas, para o debate. Bom, então, muito obrigado, Ivan, pelas suas considerações iniciais. Eu sempre começo com uma série de perguntas, e às vezes até esgota todo o tempo, espero não repetir o mesmo erro hoje, mas pelo jeito vai ser inevitável pelas minhas anotações, mas aquelas estudantes que quiserem se manifestar, usem o recurso aqui de erguer a mão, já estão acostumados, e depois vamos lhe passando a palavra na sequência. A primeira pergunta não é propriamente sobre o tema da aula, mas sobre tua trajetória de pesquisa, Ivan. Eu gostaria que você falou que não iria mais contar a história, mas eu estou pedindo para você compartilhar a história, porque eu não fui formado para fazer esse tipo de pesquisa na Faculdade de Direito, imagino que você também não, e acho que nossos alunos aqui da Unesp também não estão sendo formados para tanto. Né? Então, como é que foi essa tua experiência, esse teu encontro com esse tipo de abordagem, de método? E, a partir disso, uma ponte com o tema da judicialização das políticas públicas, para tentar ver se seria possível extrapolar algumas conclusões daquilo que você coloca para outros campos, e também colocar uma hipótese que eu nunca pesquisei sistematicamente, mas toda vez que trabalho com essa disciplina e esse tema, eu coloco essa questão a partir da observação de alguns casos mais paradigmáticos que circulam na imprensa. Então, o primeiro ponto, né, esse debate se a judicialização ou a insegurança jurídica, né, atrapalha a economia. Né? Até que ponto nós podemos estabelecer uma analogia, né, de como que a judicialização pode atrapalhar a própria implementação das políticas públicas e a garantia de direitos. Né, um efeito reverso daquele pretendido. Né? Porque nós, dentro da perspectiva da dogmática jurídica, né, direito fundamental tem que ser aplicado e acabou. Né? Aí nós discutimos coisas do tipo do mínimo existencial, ou tem uma teoria também, na verdade, que não é do mínimo, mas do máximo existencial, a reserva do possível, que foi durante muito tempo alegada de forma genérica, o judiciário começou a rejeitar isso, né?
Então, eu acho que o direito ao acesso ao judiciário, a legitimidade do judiciário atuar na concretização de políticas públicas, isso já é fora de questão, é um debate superado. Eu acho que é mais o que está em jogo é como que o judiciário atua, né, do que se ele pode atuar ou não. E aí, a falta de acesso a esse tipo de conhecimento empírico, a falta de acesso sobre linguagens diferentes, e eu estou colocando uma hipótese aqui, estou mais afirmando do que perguntando, mas queria ver sua análise, com certeza é muito mais apropriada do que a minha, pode criar problemas na hora de decidir, né, na hora de operar o direito, seja da parte do Ministério Público ou da parte do juiz, quando decide, ou do defensor público, né, até o tema da Defensoria Pública é uma outra questão que coloco em paralelo para você abordar. Se o jogo muda com a criação e a expansão da Defensoria Pública, né, em termos de democratização do acesso à justiça e dessa ideia de que o pobre sempre sai perdendo quando há um litígio instaurado, né? Mas, sobretudo, se há análise, se você conhece análises econométricas e não dogmáticas ou simplesmente qualitativas que discutem de que maneira e em que medida que a judicialização possa desorganizar políticas públicas ou mesmo provocar um processo reverso, né, de rebaixamento da garantia de direitos, ou se está estabelecido que a judicialização tem sido propulsora, né, e a tese, em princípio, é que né, a intuição diz que inclusive porque muitas demandas judiciais, de tanto aparecerem em casos individuais ou em ações coletivas, acabaram virando uma política pública, né? Salvo engano, se a memória não estiver me traindo, na aula do professor Fernando Aif, ele trouxe abordagem sobre o caso da litigância a propósito do tratamento de HIV, né, que acabou levando a uma política do Ministério da Saúde a esse respeito. Agora tem se avançado no campo do direito à saúde também. E o outro ponto sobre o comportamento do judiciário, aí trago um caso concreto que dialoga com as oficinas do curso, né, o curso está dividido nessas aulas, né, com convidados em 4 oficinas, com a discussão da emenda da reforma administrativa, e o nosso artigo, inclusive, que foi talvez a inspiração da criação dessa disciplina, é uma base, e a PEC, a emenda constitucional 95, a PEC do regime, a emenda constitucional do regime fiscal, né? E essa emenda foi judicializada, né? Com a afirmação de que ela implica em retrocessos sociais, em violação de direitos econômicos sociais, e assim por diante, né? Se eu não tiver desatualizado, a ADI não foi julgada ainda, e a Procuradora-Geral da República, à época, a Raquel Dodge, já havia se manifestado pela constitucionalidade da emenda constitucional, né? E a questão que derivo disso para o tema da judicialização das políticas públicas, que é essa hipótese que nunca pesquisei sistematicamente, é que o judiciário é extremamente garantista, progressista, quando se demanda o acesso a um direito. Agora, quando o judiciário é instado a se manifestar sobre as condições financeiras para a garantia do acesso a esse direito, aí ele tem uma postura completamente diferente, né? Isso vale para questões de ordem da tributação, né, da proteção de grandes pagadores de impostos, muitas vezes, né? Tributaristas, com certeza, ficariam ofendidos com essa minha afirmação, né? Mas eu acho que, às vezes, o judiciário protege demais certos contribuintes, né? Não é todo contribuinte. E quando se discute uma emenda constitucional como essa, e uma decisão mais estrutural, né, que praticamente inviabiliza a capacidade do Estado levar adiante as políticas públicas em 20 anos, se não houver revisão dessa PEC. Então, algumas pequenas questões aí para você comentar e saber sua opinião sobre isso. Temos já uma inscrição, então vamos te ouvir, Ivan. Na sequência temos a pergunta do Kleber, e de quem mais quiser falar, temos algum tempo pela frente, e aproveito essa transição, meu celular apitou aqui do lado, 2-0 para o Palmeiras, no último jogo da primeira fase da Libertadores. Bom, vamos lá, né? Interessantíssimas as questões, Murilo, brigadíssimo.
vou fazer aqui essa pergunta, assim, qual a trajetória que produz esse tipo de pesquisa é pertinente, assim, porque é evidente também que eu não aprendi a fazer pesquisa empírica no direito, né, ainda mais quantitativa, né? Eu acho que isso, quando a gente olha em retrospecto, parece que você foi sendo preparado para ser um pesquisador quantitativo, mas é um cumulado de acidentes que levam você a isso, né? Eu fiz muito novinho, né? O meu segundo grau eu fiz no Colégio Técnico, é o que hoje é o Instituto Federal de São Paulo. Na época que eu estudei lá, era a Escola Técnica Federal de São Paulo, e eu me formei técnico o que se chamava na época de processamento de dados, né? Hoje seria um programador, alguém de TI, né? Eu tinha essa formação de programador do segundo grau. Fiz a minha primeira graduação em administração de empresas e fiz meu primeiro mestrado, onde eu conheci toda essa linha de pesquisa em economia institucional, e onde eu tive como orientador um econometrista. Meu primeiro mestrado numa área, era um mestrado em administração, mas é uma área intermediária entre a administração e a economia, chamada economia de empresas, né? Então, quer dizer, formação técnica, uma primeira graduação em administração de empresas, e um mestrado que já é intermediário entre entre a economia e a administração. A época que eu fazia o meu primeiro mestrado, eu tinha uma empresinha de tecnologia e eu migrei lá de programação de pacotes de comunicação de dados para sistemas de apoio em decisão em grandes empresas para departamento jurídico. E aí, num dado instante, eu estava começando a tentar desenvolver modelo para tentar prever o comportamento do portfólio de ações judiciais, tratar as ações judiciais como se fossem lá um conjunto de aplicações ou de ativos, né? E ao estudar isso, eu comecei a usar o ferramental que eu tinha acesso lá no mestrado para tentar criar modelos de previsão de resultado de ação judicial, de desempenho desse grupo de ações judiciais. E foi a época que eu comecei a fazer minha segunda graduação, que foi em Direito. Eu fazia a minha segunda graduação junto com o meu primeiro mestrado. No final das contas, vendi minha empresinha, resolvi que ia ser acadêmica, uma virada de carreira ali, né? E aí fui fazer o meu segundo mestrado fora, e fiz meu doutorado em Direito, e já produzindo pesquisa quantitativa. Mas eu percebi que a facilidade de fazer pesquisa quantitativa também vinha dessa formação de programador. Os pacotes estatísticos, você consegue desenvolver ferramentas usando linguagens de programação que lembram muito as linguagens de programação em que eu trabalhava. Eu uso ferramentas... Na área de ciências sociais, o pessoal ouve muito falar do SPSS, que é uma coisa que eu usei pouco, né? Mas eu uso alguns, hoje se fala muito em R, né? Alguns dos seus alunos devem ter ouvido falar no tal do R, né? R é uma linguagem de programação voltada à estatística, que é derivada do C, ou do C++, que é a linguagem que eu programava lá atrás. Então, assim, quando eu programava, a gente fazia lá, por exemplo, a automação das plataformas de petróleo da Petrobras na Bacia de Campos. Eram uns programas quilométricos, né? Era um programa lá de 10 mil linhas, assim, a gente virava noites testando aquilo. Quando a gente vê lá um programa para fazer uma teste estatístico, ele é desse tamanhinho, assim, é uma coisa super simples, mas tem lá a teoria matemática por trás, principalmente álgebra linear, não é só estatística, é um conjunto de conhecimentos. É óbvio que isso ajuda bastante, né? E tem uma outra questão, é que essa tradição de pesquisa quantitativa em direito e ciência política ela é relativamente recente. Quando a gente vai olhar lá os artigos iniciais que, em tese, faziam abordagens quantitativas, eram tabelinhas, eram gráficos, era o que a Maria Teresa Sadek fazia, quando eles foram olhar lá as decisões, as ações diretas de inconstitucionalidade, aquilo era uma estatística descritiva, né? Ninguém tentava estabelecer essa relação de causalidade. Na verdade, isso começou em 2005, 2006, saiu no mesmo ano. O primeiro artigo que tentava fazer um teste quantitativo, tentando estabelecer uma relação de causa e efeito usando ações judiciais, foi o Robin Hood, o meu artigo, e um artigo do Matthew Taylor, que discutia uma teoria de ciência política chamada dos pontos de veto. Era um orientado da Maria Teresa Sadek na ciência política da USP, que fez um artigo olhando os determinantes da decisão em ações diretas de inconstitucionalidade. Os dois artigos de 2005. E esse tipo de abordagem ainda não é comum.
né? A gente ainda vê muita gente chamando de quantitativo, que é uma mera tabelinha. Eu acho que isso é um campo de pesquisa importante, eu acho que envolve, às vezes, mais do que uma interação com um estatístico, não funciona assim, você senta com um estatístico e cada um está falando uma língua e um não tem a menor ideia do que o outro faz, né? Eu vejo muito trabalho que tenta ser quantitativo, com essa abordagem que a gente chama de inferência, que é estabelecer essa relação de causa e efeito, mas que é meio usar como um argumento de autoridade, né? Eu já vi artigo em que vai lá, põe uma calculeira no final do artigo e diz, não, o que está lá no final prova que, e aí é você transformar um argumento, uma abordagem que teria que ser científica, de propor hipótese, estabelecer um teste, ver a significância desse resultado, para um argumento de autoridade. O estatístico falou, está lá no final, você vai lá olhar e, tá jóia ali. É um cálculo lá com desembaçador traseiro, quinta marcha, aquilo deve funcionar, que é uma beleza. E aí, então, na verdade, a gente, assim, hoje, o desafio do cientista que quer fazer essa pesquisa interdisciplinar, você vai gastar bastante tempo desenvolvendo isso, porque não é um mero conhecimento, não é algo de aplicação imediata, é uma habilidade. Como eu falei, assim, de tempos em tempos, até hoje, eu faço um curso de econometria. Eu gosto muito de fazer lá na USP, porque aquilo é uma bagunça, você senta lá, assiste a aula, ninguém te pergunta de onde você é, né? Às vezes é um amigo que está dando aula, fala, vou te citar a aula, fala, tá bom, mudei isso, mudei aquilo, e de tempos em tempos você tem que estar se atualizando. Às vezes, é uma literatura grande, o que parece como uma coisa única, na verdade, são várias tendências. Eu fiquei muito surpreso, isso faz muito tempo, já quando eu descobri que em matemática nem tudo é exato, que tem gente que acha que A, tem gente que acha que B, e assim, mas 2 e 2, então, não é 4 sempre? É um pouco mais complicado que isso, mas discutir se um resultado é significante ou não, se você tem um viés de seleção ou não, se uma estratégia de identificação funciona ou não, é desafiador. E envolve muito, eu acho que eu tenho um colega advogado, Marcelo Guedes Nunes, ele criou lá a Associação Brasileira de Jurimetria, ele sempre confessou, entendo muito pouco de matemática e de estatística. Como que ele começou a estudar isso? Ele foi ler história do pensamento, ele foi ler lá a discussão histórica da estatística, da econometria, que aí você entende, né? Então, às vezes, ler lá como que entender o contexto histórico serve para entender isso, eu acho que são várias as fontes, né? Mas, enfim, eu acho, assim, é uma discussão interessante e depois, assim, que você está muito tempo discutindo isso, você vê que essa ferramenta funciona assim com o pessoal da saúde, funciona assim com o pessoal de ciência política, funciona em outras áreas. Eu estava, outro dia, ajudando uma pesquisadora a escrever um artigo sobre falência renal, porque o método era o mesmo, né? A falência renal era igual à falência de um contrato falhar, deixar de funcionar, né? E aí ela me perguntava, eu falava, isso é igual, né? Algumas coisas são... Então, tem um campo comum, e eu acho que uma forma de desenvolver isso é sentar com pessoas de outras áreas e ver como que elas estão discutindo questões ali. Sobre a judicialização de saúde, isso eu acho um campo interessantíssimo, assim, não é só com a Maria Paula que a gente tem discutido isso, né? Mas já tive orientados fazendo pesquisa nisso, e estando numa universidade da área de saúde, isso é uma pauta que está hoje na pauta de pesquisas do centro que a gente está criando, foi parte de um projeto que eu apresentei com o Arthur Chiuro e com a Maria Paula Dallari, por uma seleção do CNJ, a gente não foi escolhido, mas desenhamos o projeto, né? E o que eu percebo, na verdade, eu vi essa discussão na Universidade de São Paulo, quando eu fazia lá minha segunda graduação, teve um grupo ligado ao Diogo Coutinho, etc., que foi ao PET, CAPES, da Faculdade de Direito, que foi olhar os primeiros casos de judicialização na AIDS, de solicitação de tratamento, no começo dos anos 2000, né, 2001, 2002, 2003, um grupinho de estudantes até grande, que ganhou lá um prêmio para estudantes de graduação do IPE, olhando exatamente isso, a judicialização da saúde no contexto de medicamentos para a pandemia do HIV. E aí tem algumas coisas, olhando esse panorama daquela época, até o que eu tenho visto hoje, né? Nós temos um grupo na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, um pesquisador antigo chamado Álvaro Atala, que olhava o que a gente chama lá de
ele trabalhava na área que é a medicina baseada em evidência, que olha exatamente isso, a efetividade no tratamento, e aí, por conta disso, ele começou a discutir judicialização da saúde, e o que a gente vê é que não é um fenômeno trivial, não é um fenômeno em que a gente tem uma resposta única. Dar um exemplo, tem um relatório do Tribunal de Contas da União de 2016, 2017, que tenta fazer um resumo da situação, e tem resultados impressionantes ali. Um dos resultados, por exemplo, se mostrava que, por exemplo, Belo Horizonte, em 2016 a 2017, gastava mais do orçamento da saúde para atender a determinação de sentenças judiciais do que gastava com a atenção básica à saúde. Você percebe que você tem uma distorção, né? Uma outra coisa que a gente percebia, nesse mesmo relatório, a gente percebe que a União gastou perto de R$1 bilhão em 16 ou 17, para atender decisões judiciais. Desse R$1 bilhão, R$700 milhões foram gastos para atender 700 doentes, ou seja, uma média de R$1 milhão por doente, né? E o que a gente percebia é que eram tratamentos caríssimos, né? Você tem uma área em que os remédios mais caros aí são do que a gente chama de mucopolissacaridoses, né, vários tipos diferentes, e o que a gente percebe é que existe uma estratégia dos laboratórios de usar esse recurso das associações de doentes, das ações judiciais, para financiar estágio de pesquisa 2 e 3, ou até para gerar receita desses medicamentos. Tem um dos casos, desses casos de mucopolissacaridoses, na verdade, você tinha um remédio, que era um remédio baratinho, eu preciso resgatar isso, ele servia, eu não lembro se era para enxaqueca, para que era, para alguma coisa meio mais mundana, assim, então era um remédiozinho barato de farmácia, você compra sem receita, e aí, quando viram que tinha algum impacto em uma dessas patologias, eles mudaram a classificação, seria um uso off-label de um remédio que é baratinho, só que o remédio passou a custar R$1 milhão. Você pensa que tem uma distorção aí, né? Quando a gente olha, você tem uma edição da revista da FAPESP, acho que de 2018, que fica olhando a judicialização da saúde em São Paulo, e tem resultados impressionantes ali. Por exemplo, mostrava-se que 30% dos remédios que deviam ser fornecidos por decisão judicial não eram retirados. E aí não se sabe se o paciente desistiu, porque às vezes é um tratamento experimental, a pessoa desiste, a pessoa pede mais de um lugar, e a primeira lugar que dá, ela retira o remédio ali e abandona o outro, e são remédios que têm validade, às vezes curta. Então, quer dizer, o que você percebe é que o Estado de São Paulo se mobiliza de uma forma impressionante para desovar esse remédio que não é retirado para que ele não vença, né? Essa mesma edição mostra, por exemplo, que você tinha um número muito grande de concessões de medicação para tratar psoríase numa região em São Paulo, e aí, quando foi se averiguar isso, se percebeu que aquele remédio não era recomendado para aquelas situações, às vezes, e pior que isso, em muitos casos, a pessoa que tinha pedido o remédio não tinha a psoríase, né? Tinha um outro caso, que eu acho que está nessa mesma edição, mostrava que uma doença rara, que é uma doença que atinge uma pessoa a cada 10 milhões, teve numa comarca, acho que no Rio Grande do Norte, interior do Rio Grande do Norte, um juiz que deferiu 15 pedidos de 15 doentes, né? Pouco provável isso. Você está falando de uma doença que você precisava de uma população de 100, se você encontrar 15 pacientes da doença, você precisava de 150 milhões de pessoas ali, né? Então, você percebe. É evidente que a gente está falando do caso de fraude, mas essa interação delicada entre a judicialização da saúde e uma política pública efetiva, por exemplo, ocorria também no caso da pandemia de HIV. Eu lembro que eu acompanhei esse grupo que fazia aquela pesquisa naquela época, e um dos resultados mais impressionantes que me marcou muito, eu falei, olha, o problema não é tão simples como a gente está pensando, foi a constatação de que o pedido do paciente, às vezes, não era em benefício do próprio paciente, né? O caso, no começo da pandemia, determinado período da pandemia, o que aconteceu é o seguinte, as medicações, elas vinham para estender a sobrevida do paciente. Então, o paciente recebia um medicamento, e aí, depois que ele desenvolvia a tolerância para aquele medicamento, ele adotava um segundo, terceiro, e o objetivo daquilo era estender a sobrevida do paciente, porque você não tinha, na verdade, era uma sentença de morte, naquela época a pessoa
se constatar infectada pelo HIV. E o que acontecia é que, quando o paciente queria o melhor remédio, mais caro de todos, na verdade, ele estava saltando esse protocolo, pedindo o último remédio, ele estava abreviando a sobrevida dele. Né? Porque a ideia é exatamente isso, que ele fosse lá, na verdade, a estratégia era de estender com a qualidade de vida por tratamento dele, então que o protocolo médico era importante. E naquela época, já naquela época, eu comecei a perceber que existia uma importância de haver uma articulação interinstitucional, que é um negócio que está muito apreciado no livro da Maria Paula sobre o executivo. Né? A grande sacada lá no livro, da pesquisa toda, é mostrar que o executivo e o judiciário estão se articulando. Então, o juiz, ao invés de preguiçosamente lá deferir, porque eu não sou contra o direito à vida, vai lá e pede para outra parte se manifestar, e deixa o Estado se manifestar. Porque, muitas vezes, ao dar a oportunidade para o Estado se manifestar, você tem uma decisão que é mais racional. Quando se criou lá os grupos interinstitucionais de negociação, para saber se aquilo segue protocolo médico ou não, se existe alguma coisa que deixa de recomendar ou não. Tem uma discussão, você tem um núcleo de adoção de tecnologias no SUS, me fugiu o nome agora, mas é quem decide, o Conitec, exatamente, o Conitec, os relatórios do Conitec são uma coisa primorosa de olhar lá a efetividade. O Conitec virou popular agora, né, com a pandemia, né, consulta sobre a cloroquina. Sim. Eu que, na verdade, eu tenho ouvido assim, que, né, muitas das pessoas que estão assistindo a CPI lá são os órfãos do BBB, né? Então eu só fico pegando picado depois. Eu não vou ficar assistindo 6 horas desse negócio assim. Eu falei, me dá o resumo, né? Me dá os insultos, que é o que a gente quer ver daquilo. Né? Mas eu estava examinando um relatório do Conitec que examinava um pedido que da Bristol a respeito do medicamento para melanoma. Eu não estou certo do laboratório, mas era melanoma. Né? É impressionante o tratamento que se dá para aquilo, aí, quando se fala de efetividade. Se toca em pontos que são, às vezes, são meio tabu, mas que precisam ser questões que precisam ser enfrentadas. Estava falando aqui do caso das mucopolissacaridoses, isso são doenças raras. Todos os exames clínicos que são feitos dessas doenças, são 16, ao menos 16 diferentes, se eu bem me lembro, você está falando de testes clínicos com um número muito pequeno de pacientes. Então, é difícil falar de significância de resultados, você não consegue dizer que houve uma melhora efetivamente, e aí você está falando de uma suposta melhora que não é possível de se determinar efetivamente, e de um remédio que vai custar R$1 milhão, R$1,5 milhão por paciente. Então, é preciso, assim, quando a gente olha o Conitec, as decisões do Conitec, eu falo, olha, não é possível adotar esse tratamento no SUS, porque isso dá o orçamento inteiro. Né? A efetividade disso, isso melhora a vida do paciente ou não, isso só é paliativo. Esse tipo de consideração tem que ser feita, e a gente não está, quando faz isso, entrando naquele tipo de consideração de dizer quanto vale uma vida. Não, você tem uma discussão que é importante, que é o limite do orçamento, né? E ser bastante cuidadoso para não cair. A gente viu, eu acredito hoje em dia que é bastante plausível que as farmacêuticas tenham adotado como linha de negócio, como melhor de lucratividade, concentrar em remédio de alto custo. Tem outras margens, quando a gente fala de judicialização da saúde e outros aspectos. Eu estava vendo uma discussão, a reitora da nossa universidade, tem uma pesquisadora que estava fazendo o ensaio clínico de fase 3 da vacina de Oxford, né? Essa terminologia, ensaio clínico de fase 3, você está testando num grupo maior, né? A gente costuma dizer que é uma coisa muito engraçada, isso tem uma projeção muito grande, tem muito espaço de imprensa, mas ensaio clínico fase 3, no máximo da dissertação de mestrado, isso não dá tese de doutorado, né? Falta a gente produzir efetivamente a vacina, a gente produzir isso tudo, e o que a gente percebe é o seguinte, no meio dessa discussão começou a se falar em quebra de patente de vacina. Quebra de patente de vacina é um negócio que é inócuo, né? Porque quando a gente fala de vacina, nós estamos falando de grandes moléculas, não é produzir a substância. A forma como você produz a substância, a tridimensionalidade, a estabilidade daquela proteína é um negócio intrincadíssimo e depende do processo de produção, depende do know-how daquilo, você precisa ter gente para produzir aquilo. Então, o que acontece é que a patente não resolve, você não consegue produzir vacina só quebrando a patente. Você precisa ter acesso aos chamados segredos industriais, mesmo com segredos industriais você não produz, porque você precisa ter know-how, você precisa ter gente que pôs a mão na massa.
massa. Eu conversava com um grupo de outros pesquisadores, eu fui da Fundação de Apoio, a gente lida muito com projeto de pesquisa nessa área, e a coisa mais interessante é ouvir do pesquisador: olha, eu consigo sintetizar essa proteína aqui, eu consigo produzir um anticorpo monoclonal, só que eu não consigo escalar isso para uma produção industrial, porque isso envolve um conhecimento completamente diferente. Então, a discussão judicial que vai procurar quebra de patente, coisa do gênero, ela vai ser inócua, né? É interessante ver que justamente quem defende que não é um caso de quebra de patente seja o Dimas Covas, que está produzindo a vacina. E está lá se esfalfando, que basicamente, em alguma medida, o que a gente está fazendo é invasar, em muitos casos. A gente perdeu capacidade de produção e não é uma mera questão de acesso à patente. A política industrial para restabelecer nossa capacidade de produção, que passou a ser estratégica para poder incentivar políticas de vacinação, isso tem agora um impacto financeiro gigantesco, é um pouco mais complexa que isso. Então, eu tenho assim, quanto mais a gente estuda em cada área, mais modesto você vai ficando. Então, assim, você começou a estudar uma área, você tem a resposta assim, fácil para tudo. Depois você vai vendo que é bem difícil. Judicialização da saúde, acho que envolve muitos aspectos, eu acho que aquela discussão jurídica é importante, a gente tem que olhar essas outras margens e não dá para deixar de ser uma discussão interdisciplinar, né? Enfim, deixa abrir para mais questões aí, Murilo, eu não sei se respondi ruim ou muito mal as questões, mas enfim. Não, ótimas histórias, Ivan. Vamos ouvir a pergunta do Kleber, e depois, na resposta a ele, aquela colocação que eu fiz sobre o padrão de decisão do judiciário ser diferente na garantia de direitos e quando ele discute questão tributária e financeira. Assim. Mas vamos ouvir o Kleber primeiro. Por favor, Kleber. Professor Murilo, professor Ivan, boa noite. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, professor Ivan, de compartilhar seus conhecimentos junto conosco. A minha pergunta está mais ligada àquele segundo artigo sobre o formalismo no sistema judicial. O senhor trouxe duas linhas, né? A primeira corrente de um grupo de autores indicando que quanto maior o formalismo no procedimento judicial, seria pior o resultado econômico, e uma segunda linha indicando que a desigualdade econômica leva a maior subversão da justiça. E daí o senhor, de alguma forma, extraiu, né, e construiu uma interpretação no sentido de que o formalismo ajuda a manter o devido processo legal e isso levaria à melhoria dos indicadores econômicos. Enquanto o senhor falava, eu sou leigo nesse assunto, não sou um pesquisador e assim por diante, mas eu pensei da seguinte forma, talvez se haveria um viés e seria possível pensar isso, né? Se de um lado esse excesso de formalismo, esse formalismo, ele contribuiria, na visão do senhor, para manter esse devido processo legal, ou seja, o devido processo legal teria um lado positivo, isso também não poderia prejudicar os mais pobres, uma vez que aqueles que o acesso à justiça, né, o debate sobre o acesso à justiça, nós verificamos que a hipossuficiência muitas vezes leva até uma dificuldade de acessar a justiça, e aí nós temos os debates lá de juizado especial e assim por diante, para diminuir esse formalismo. Se de um lado, então, o formalismo ele contribui justamente para manter o devido processo legal, isso seria positivo, mas, por um outro lado, ele não acentuaria a questão da desigualdade. Eu não sei se fui claro na pergunta e se a pergunta é pertinente. Muito obrigado, Kleber. Vamos lá, Ivan. Não temos mais ninguém inscrito. Se houver mais alguma questão, por favor, se manifestem até o final da fala do professor Ivan. Ainda temos um tempinho aqui. Ivan, por favor. Obrigado, Murilo. Obrigado, Kleber. Como eu falava, não existe nenhuma, assim, todo problema tem uma resposta óbvia, simples, direta e errada, né? Então, a ideia, assim, de que o que eu tenho é uma hipótese, né? Na verdade, eu tenho um resultado empírico que mostrava que a interação entre desigualdade e formalismo dava um resultado econômico melhor, e a hipótese é que aquilo está servindo para garantir o devido processo legal. Formalismo, informalismo, eu acho que a gente tem um amplo campo de pesquisa nisso. Eu gosto de dar um exemplo, é uma pesquisa da Jaqueline Signoretto, ela está em São Carlos, né, professora da área de penal. Ela tem um livro, na época que ela estava no IBCCrim, com ela e mais alguns coautores, a Paula,
me fugiu o nome são 4 coautores, isso virou um livrinho, assim, em que elas olham os juizados especiais cíveis, né? E tem uma passagem que sempre me chamou muito a atenção, eu já usei essa referência no projeto, em que eu reparava o seguinte, era uma observação, na verdade, elas fazem lá uma longa etnografia, não é algo sistematizado, como uma pesquisa quantitativa, mas uma coisa que ela observava, uma hipótese que ela colocava, é que o juiz tratava de formas diferentes as partes, conforme a percepção que ela tinha da riqueza dessa parte ou não. Uma pessoa que é bem vestida, bem arrumada, tal, uma pessoa que, ao olhar o jeito da pessoa se vestir, da pessoa falar, que se percebia que era uma pessoa mais humilde. E ela percebeu uma clara diferença entre os dois. Quando eu entrava lá, a pessoa mais rica, o que ela fazia? Seguia a regra, assim, jogava de acordo com as regras. Dava o direito de defesa, ouvia o pleito, mostrava para outra parte. Quando era a parte mais pobre, havia sempre aquela pressão que a gente já viu, né, quem já viu em juizado especial civil, que virar e alertar a parte do prejuízo de se prosseguir com a ação, que pode ter um resultado adverso, etc. E forçar o acordo, quer dizer, aquela ideia de o juiz muda de atitude. Isso pode ser, inclusive, inconsciente. A gente sabe que tem muito membro do judiciário que acha que, para juizar de pequenas causas, chamava de pequenas causas, né? Era castigo, né? Eles chamavam de juizado de pequenas causas, assim, tinham demérito por aquela situação, né? E aí, eventualmente, esse viés, que pode ser até inconsciente, né? Nós temos uma área chamada economia comportamental, que olha uma série de vieses diferentes, inclusive esse do viés inconsciente, você vê isso muito no racismo, às vezes latente, por exemplo, se discute essa ideia do viés inconsciente, e você pode ter um viés contraparte, ele pode não estar percebendo que quando entra uma parte que ele acha que é mais rica, ele joga de acordo com as regras, e quando ele está falando com uma parte mais humilde, ele vai lá forçar o acordo, etc. É uma ideia de que tem a pessoa não tem direito à jurisdição, a pessoa não é sequer ouvida. Aí, quando a gente pensa no contexto desse, eu posso imaginar que talvez o formalismo, o forçar a pessoa a jogar de acordo com as regras, talvez tenha algum ganho mesmo para esse litigante mais informal. Mas eu talvez, assim, eu estou aqui, na verdade, Kleber, te respondendo isso, pensando enquanto falo, né, vai me ocorrendo essas ideias, não testamos isso, né? Uma ideia que, para mim, é muito antiga, que eu percebo toda vez que a gente vai conversar com uma pessoa que está fora da área de direito, é que a ideia, o senso comum do que é o direito é um senso meio deturpado, é aquela ideia da lei de talião. É muito difícil você defender, por exemplo, devido processo legal para a média das pessoas, as pessoas acham que, não, imagina, né? Eu conversava, assim, você tem briga política na universidade, né? O Murilo participou de uma eleição ali, eu participei de uma eleição aqui, né? E aí eu vi, assim, colegas que se dizem lá progressistas, tal, ele tentando dar um título de persona não grata para um professor. Eu falei, escuta, isso não tem nada a ver com a vida funcional dele, isso tem característica de pena, tem que ter devido processo legal. Aí vira esse professor e falou, não, é porque ia ter o acerto de conta, porque aconteceu isso. Eu falei, não, viramos gangue agora, estamos falando de acerto de contas, né? Então, assim, facilmente as pessoas perdem, assim, é muito difícil você falar. A ideia da justiça é uma ideia sofisticada, no final das contas. E eu acho que a gente perde muita culpa da classe jurídica, que tentou criar, muitas vezes, uma reserva de mercado. Eu acho que a gente tinha que ter, primeiro, assim, como a gente teve sociologia, filosofia, nós tínhamos que ter lá direitos fundamentais e direito, de uma forma geral. A pessoa começar a ouvir, entender o que é direito, para chegar lá no estágio superior, que ela entender o que é o devido processo legal, que não é uma mera questão de que o pau que bate em Chico, bate em Francisco, não, vou te dar o direito de defesa, porque eu posso estar na sua situação. Não, porque isso também avançar isso para o Estado civilizatório, em que passa a ser inerente aos direitos humanos o direito de defesa, por pior que seja a pessoa que a gente esteja lidando, né? Quando a gente pensa nisso, então, eu não sei se o que vai garantir uma aplicação melhor disso não seja, talvez, a educação jurídica mais ampliada, as clínicas jurídicas, a gente desmistificar a função do advogado, né? A gente discutia muito qual que é o papel do advogado em movimento social, em movimentos populares, e, assim, um efeito muito grave de quando o advogado vai militar no movimento social é que a sociedade transfere para o advogado a solução do caso, e aquilo passa por um mundo mágico, né? Vai depender de uma decisão do judiciário e desmobiliza o movimento popular. Então, isso precisa, na verdade, encarar, talvez,
o direito de uma forma um pouco diferente, eu não sei se está na formalização ou não, eu não vou me atrever a responder aqui, dizer que talvez, quando a gente está falando de casos de menor potencial ofensivo ou coisa do gênero, que a informalidade tem algum impacto, nenhuma discussão dessa é simples, o que a gente tem que fazer é sair testando, e vai ser política, eu acho que a discussão empírica é importante. Indo para outra questão que o Murilo colocou lá, quando se fala do tratamento tributário, eu fiz um artigo, na verdade, a gente foi olhar as decisões judiciais no CARF, né? É um artigo que eu publiquei fora, a gente que é uma continuidade de olhar a tendência do judiciário em relação se ele defende uma parte mais forte, uma mais fraca. A gente ali olhava a postura mais fiscal, o pró-fisco do judiciário, o pró-contribuinte. E eu acho que isso tem duas dimensões. No caso ali do judiciário, o que a gente percebe é que, de fato, toda vez que uma regra torna mais difícil para o contribuinte litigar, alguns contribuintes desistem de litigar. Então, quando a gente olha o resultado, você sempre vê lá, tem muita lei mudando o equilíbrio numa discussão fiscal. Quando a gente olha a distribuição de decisões pró-fisco e pró-contribuinte, você vê lá uma dança, uma senoide em volta dos 50%. Por quê? Porque isso é dinâmico, né? Eu não consigo medir isso só olhando a ação judicial. Ficou mais difícil ganhar ação judicial, menos gente litiga. É o que acontece com o direito do trabalho. Se a gente for olhar a distribuição de ações trabalhistas, mudou. Muita gente desistiu de litigar porque passou a haver um risco onde não existia. Então, olhar o resultado final da proporção de ações ganhas pelo trabalhador ou pela empresa, pelo contribuinte ou pelo fisco, isso não resolve, isso não me dá uma pista de como está se distribuindo a justiça. Isso é um pouco mais complicado que isso, envolve lá questões metodológicas também. Mas, tirando essa questão metodológica, quando a gente olha do ponto de vista substantivo, a impressão que eu tenho é que quando o juiz decidia direito individual, caso a caso, ele não tinha, há algum tempo atrás, a noção do impacto agregado disso. Então, ele ali, está pedindo uma creche? Concedo. Está pedindo uma internação? Concedo, remédio, porque ele não viu o resultado agregado disso. Quando a gente fala de uma decisão a respeito do teto, quando a gente fala de uma decisão a respeito de um grande contribuinte, de uma grande ação judicial, está evidente o impacto agregado daquilo. Normalmente, a Fazenda Pública vai lá, e fala, o impacto de orçamento é de tantos bilhões. E aí você tem uma discussão que acho que o Diego Arguelles, se eu não estiver enganado, e um pessoal em volta dele, faziam do que eles chamam lá de uma abordagem consequencialista. E a abordagem consequencialista ela é mais evidente quando você está lidando com agregado. Quando você está olhando, o judiciário não tinha essa ideia de que acumulado o prejuízo era grande. Um dado, quando você mostra para um juiz um dado, por exemplo, que em Minas Gerais, as ações individuais pedindo medicamentos já estão consumindo um orçamento maior do que a atenção básica à saúde, aí sim ele percebe que tem um impacto agregado, ele começa a ter consciência disso. E o judiciário, as escolas da magistratura, os esforços do CNJ têm tentado mostrar esse impacto agregado. Isso deve mudar em alguma medida, mas, assim, a gente também, eu percebo que muitas vezes o juiz não parou para olhar isso de forma adequada. Ele não quer ter na cabeça dele a responsabilidade de ter negado um tratamento médico para alguém, a pessoa morrer em seguida, e vai falar, penso depois disso. Mas eu acho que a tendência, na verdade, é esse impacto agregado ser cada vez mais olhado. Quando se fala de emenda de teto, discussões sobre previdência, sobre alocação de orçamento, eu acho que isso tem o potencial de ameaçar direitos sociais, com absoluta certeza, mas, assim, eu vejo muitas vezes um discurso que é demagógico, né? Tem um teto, a gente tem que começar a discutir prioridade em alguma medida, né? É uma discussão sempre difícil, você fala, orçamento não é discutido quando está se dando recurso para tal ou qual lugar, então vamos discutir redução em outros lugares. A discussão de orçamento no Brasil ela é muito mal feita e ela está muito sujeita a abordagens populistas e demagógicas. Eu olharia isso com algum cuidado. Eu acho que a gente está longe de uma discussão técnica, tem muita coisa a ser corrigida, eu não sei qual que é o papel do judiciário para discutir esse tipo de coisa, tem coisas que são, a injunção disso com a política eu acho complicada também, o que eu consigo dar de percepção das pesquisas que eu faço é exatamente isso, de que o judiciário está
ganhando essa perspectiva do impacto agregado. Eu não sei o quanto eles lidam bem com isso, eu nunca parei para olhar essa questão com mais profundidade. Certo, Ivan, muito obrigado. Eu acho que a gente pode tirar algumas decorrências importantes da reflexão de hoje, né? E uma delas, né, a partir dessa última fala, é que não é tudo que se resolve no judiciário, né? O judiciário talvez não seja a melhor sede para a definição do orçamento público, né? E, inclusive, nessa perspectiva da eleição da priorização. Com isso não estou discutindo o direito a demandar direitos sociais, estou pensando na macro discussão orçamentária mesmo. Agora, apesar do conteúdo da sua aula ser muito interessante, eu tiraria como grande lição dessa noite e transformo isso em provocação para os estudantes de quinto ano, alguns de anos anteriores, né, porque uma disciplina optativa é essa abertura para a participação, e também para os meus alunos da pós, não conte comigo para orientar isso, pelo menos por enquanto, mas que cogitem com seriedade, né, um conhecimento sobre métodos quantitativos de pesquisa, e também para aqueles que não pensam em pesquisar, mas pensam em atuar no sistema de justiça de forma geral, seja como juiz, como promotor, como na advocacia pública, na defensoria pública, ou na advocacia, em particular na advocacia empresarial, porque me parece que isso pode fazer um diferencial grande, né? Pensem na turma de vocês, naqueles que vieram antes, depois, quantos que dominam esse tipo de ferramenta para o exercício profissional, né? Talvez não sejam muitos. E há uma dimensão institucional, e aqui falo da minha posição institucional atual, eu sugiro que até vocês comecem a se mobilizar para pressionar a direção da faculdade, a reitoria, etc., para inserir esse tipo de debate na grade do curso de Direito, não como uma aula pontual como essa do Ivan, mas como algo que vocês possam, que seja parte integrante da formação de vocês. Então, eu deixo essa mensagem final, agradecendo ao Ivan, mas nessa conversa o Leandro ergueu a mão aqui também, vou dar a palavra a ele, nós temos alguns instantes antes do Ivan ir para o outro compromisso dele. Então, Leandro, por favor, depois a palavra para o Ivan, e já faço meus agradecimentos aos alunos e alunas que continuaram até agora, e ao Ivan, seja sempre bem-vindo ao Unesp, Ivan, espero que em breve possa estar conosco numa atividade presencial também, que a tela traz suas facilidades, mas nada como uma aula, um bom seminário realizado numa sala, num auditório. Por favor, Leandro. Obrigado, professor Murilo, obrigado, professor Ivan. Minha pergunta, professor Ivan, qual a dificuldade de estabelecer, por exemplo, no método quantitativo, as variáveis de trabalho? Por exemplo, no artigo do Robin Hood que você coloca, você tem um índice de Gini, que você tem uma relação numérica, e com outras variáveis, como estabelecer essa relação? E a outra questão também que você coloca, por exemplo, delimitar, que seria, por exemplo, algumas análises igual das empresas, você tenta limitar e você fala que tem um número pequeno, às vezes, do seu espaço amostral. E como delimitar esse espaço amostral para a gente, por exemplo, não ter uma tendência, igual, por exemplo, no artigo você coloca, por exemplo, dos juízes, certa tendência que, às vezes, o que ele diz, mas o que ele julga. E como fazer essas distinções numa análise quantitativa? Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Deixa eu vou fazer uma consideraçãozinha final, mas respondendo primeiro ali, modelos desses quantitativos, você nem sempre vai lidar lá com variáveis numéricas, aqui, o índice Gini que varia ali entre 0 e 1, mas qualquer outro número, você tem o que a gente chama lá de variáveis qualitativas ou dicotômicas, né? Então, o contato foi mantido ou não, é um 0 ou 1. Existem técnicas para transformar informações que aparentemente seriam qualitativas em informação quantitativa, né? Às vezes a gente parte de um questionário que você tem uma medida que é uma avaliação, sei lá, de concordo um pouco, concordo muito, não concordo, sou neutro. A gente tem técnicas para lidar com isso e modelos que lidam com isso também. Quando a gente fala de tamanho de amostra, na verdade,
você tem uma contingência, que era da época que eu fazia esse tipo de exame, que os processos eram físicos. Né? Eu fiz uma pesquisa de 84 processos de 16 estados, tive que achar gente nos 16 estados para encostar a barriga no balcão, abrir lá os autos e ficar procurando os dados que a gente queria. As últimas pesquisas que eu fiz, a do CARF, que é ele tem um singelo nome lá do xerife de Nottingham, né, a série lá de Robin Hood, né, então o que fala de taxação era o xerife de Nottingham. A gente olhou 80 mil ações judiciais. Por quê? Porque nós temos um robô de busca que saia catando os dados na internet e tentava montar. Então, o tamanho da amostra vai variar conforme lá a condição que você tem de pesquisa, mas o teste estatístico ele sempre te dá um resultado final, um dos resultados dele, quer dizer se aquele resultado é significante do ponto de vista estatístico, ou seja, o quanto eu posso atribuir aquele resultado a uma relação causal que eu estou procurando, ou quanto aquilo pode ser fruto do acaso. Né? Então, nós temos medida para isso, as medidas de significância. Quando a gente está lidando com essa amostragem, na verdade, uma das grandes preocupações que a gente tem que ter é se aquilo não viola os pressupostos da formação da amostra. Isso envolve lá você garantir que o processo de coleta dos dados é efetivamente aleatório. A aleatoriedade é um aspecto importante disso. Isso é um curso inteiro que eu dou, né, 2 semestres, para discutir essa propriedade da aleatoriedade, escolhendo, desenhando curva normal, vendo como que se chega àquilo, mas a grande preocupação é garantir que aquilo é aleatório. E vou dizer uma coisa para vocês, por exemplo, as pesquisas eleitorais, a forma como são feitas hoje, aquelas margens de erro não existem. Né? Uma vez eu falava com a Cláudia Cavallari e perguntava, escuta, como que você achou uma margem de erro, uma amostra que não é aleatória? Ela falou, a gente põe porque a gente é obrigado por lei, mas a gente sabe que aquilo não vale. Né? E eu fazia no meu curso de métodos quantitativos para ciências sociais, eu já fui professor de métodos quantitativos na Unifesp, um teste em que eu pegava o resultado das eleições de 2014 e mostrava que o resultado da boca de urna e o resultado da eleição eram incompatíveis um com o outro, que não tinha possibilidade de um resultado sair do outro. Porque quando a gente olha, parece uma diferença pequena entre a votação do Aécio e a votação da Dilma em 2014, mas você tem 14 desvios padrão de diferença. Isso é muito. 14 desvios padrão de diferença, é impossível disso acontecer. Né? Então, envolve aí, é uma discussão longa, mas envolve basicamente, Leandro, para te responder, a escolha das variáveis. Você vai levar em conta a teoria, o que pode explicar aquele fenômeno, o que é algo que eu tenho que garantir que não esteja variando. Eu tenho possibilidade de lidar com variáveis que não sejam numéricas, quantitativas no senso estrito, né? E o tamanho da amostra, às vezes é porque eu não tenho condição de lidar com uma amostra maior, mas eu valido aquilo fazendo exatamente esse teste, para mostrar, olha, mesmo com essa amostra pequena, esse resultado não pode ser atribuído ao acaso. Estava dando aqui o exemplo das mucopolissacaridoses, o grande problema é que a amostra lá é muito pequena, e lá é muito pequena, você fala de 10, 12, 15 observações, e às vezes você tem resultados que não é muito difícil, que é muito difícil de separar de um resultado que poderia ser dado ao acaso. Eu queria encerrar com 2 considerações na linha do comentário do Murilo. Quando eu fazia o meu segundo mestrado, eu fui fazer um curso que era o Empirical Law and Economics, né, o Direito e Economia Empírico. É um professor com quem eu trabalho até hoje, o professor John Danahui, ele está lá em Stanford. A gente faz pesquisa na área penal sobre efetividade de porte de arma ou não, de leis mais duras, da interação de porte de arma com racismo e outras questões. E eu lembro que ele sempre começava a aula dele mostrando o seguinte panorama. Ele falou, olha, você tem 2 possibilidades de alguém que vai lidar com pesquisa quantitativa. A primeira é o produtor, é aquele cara que vai desenhar um modelo econométrico, que vai olhar essas fases, que vai fazer essas considerações metodológicas todas, que é difícil, que vai tomar um tempo. Mas você tem uma outra possibilidade, que é aquele cara que é o consumidor da pesquisa quantitativa. Quer dizer, você pode conseguir produzir, mas você tem que conseguir ler uma tabela, né? E assim, ler uma tabela é basicamente olhar um coeficiente, ver um desvio padrão, entender a relação deles. Quer dizer, é muito menos desafiador e é uma habilidade importante. Saber ler uma tabela de regressão, entender um pouco do que está sendo feito ali, ter uma ideia de que tipo de falha aquilo pode ter ou não, isso é muito menos desafiador do que você conseguir produzir efetivamente. Então, quer dizer, você tem para ser um consumidor desse tipo de evidência, não é algo tão difícil, é algo que acho que os cursos tinham que estar
levando um pouco mais a sério, dando esse tipo de formação para todos. E isso leva a uma segunda consideração, que é a forma como a gente produz ciência no direito está mudando um pouco, e acho que vai mudar um pouco mais, ela deve se aproximar de outras ciências. Isso está acontecendo em economia, está acontecendo em outras áreas. Quando a gente vai olhar agora, todo mundo sabe o que é a Lancet, sabe o que é a Science, sabe o que é a Nature, foi ler lá artigo, vê que são artigos de 3, 4, 5 páginas, com 10, 12, 15 autores. Que a especialização é muito grande ali. Não é porque, estou pondo o nome, aí depois eu ponho o nome. É porque tem um que sabe mexer com reagente, outro que sabe mexer com a metodologia estatística, outro que sabe a matemática que está envolvida naquilo. Então, o trabalho, essa ideia que a gente tem lá do jurista iluminado, que trabalha numa biblioteca bonita, vira à noite, embaixo daquela lampadazinha, produzindo o grande tratado, isso é uma ideia obsoleta. A ciência é produto de uma ação coletiva. Você só vai avançar a fronteira da ciência quando a gente calçar lá a sandália da humildade e perceber que isso só funciona em equipe, né? Que não tem o grande gênio, assim, que essa ideia do grande jurista é muito mais uma mistificação do que realidade, né? Na verdade, muito do que se chama de produção de ciência na área do direito é discutível se é produção de ciência efetivamente. Então, quer dizer, essa ideia de que você pode ser só um consumidor, saber ler aquilo, é o que te habilita a trabalhar num grupo grande, produzindo um artigo de pesquisa, e tá bom, eu não sei fazer a regressão, eu não sei derivar, eu não sei fazer lá o modelo de análise de sobrevivência, o que for, mas eu entendo um pouco que está ali, eu sei como que aquilo liga com a teoria que a gente está discutindo e com o teste da hipótese que a gente está propondo, né? Então, eu acho que esses dois movimentos, então, a gente tem uma ideia melhor como consumidor, saber entender as outras áreas, não só encomendar, não transformar a estatística ou a econometria num argumento de autoridade, habilita a gente a fazer essa produção de ciência em grupos maiores, né? Então, em ter lá o grande projeto no Centro de Estudos da Ordem Econômica, esse esforço que a gente está criando agora, é ter gente do direito produzindo artigo com 8, 9, 10 coautores, e cada um desenvolvendo uma parte substancial daquilo, sabe? É a forma como eu vejo avançar a ciência, que é diferente de produzir o cara técnico, o cara que vai reproduzir o conhecimento, o cara que vai ter uma atuação só profissional. Eu ainda tenho uma última visão de que, na verdade, a habilidade de pesquisador era uma habilidade que é usada também no exercício profissional. Quem tem uma habilidade de desenvolver pesquisa consegue lidar com problemas que não foram formatados antes, né? Então, eu sempre que estou lidando com um projeto grande, tem muita consultoria, principalmente a área de concorrencial, eu gostava de pegar pesquisador, porque em concorrencial não tem um problema igual ao outro, não. A gente lá não estava pedindo a cisão da Sabesp em várias Sabespzinhas, aí era uma discussão muito interessante, que não tinha precedente, né? Então, quem me ajudou muito nesse projeto era um grupo de mestrandos, doutorandos, gente de iniciação científica, porque eles sabiam lidar com problemas que não estavam formatados. Então, quer dizer, eu acho que, mesmo para quem quer ficar na área de exercício profissional, pesquisa é uma habilidade profissional também, que habilita a desenvolver, a formatar problemas do zero, né? O pesquisador, assim, quando tem esse traquejo de andar do profissional para a pesquisa para o profissional, é alguém valorizadíssimo, é um cara que resolve problemas, né? É isso. Agradecer muitíssimo a todo mundo, ao convite do Murilo, né? E fico à disposição aí para outras oportunidades. Vamos tentar fazer algo aqui em São Paulo com vocês quando eu for inaugurar o centro, Murilo. Será uma grande satisfação, Ivan. Muito obrigado. Então, eu recordo duas notícias de ordem prática também para os estudantes. Já postei também no Google Classroom. A semana que vem não temos aula, quinta-feira é feriado. E na semana seguinte, a aula não será na quinta-noite. Nós teremos duas aulas, na verdade, nas manhãs. Na manhã da terça-feira, das 10h30 ao meio-dia. E na manhã da quarta-feira, também das 10h30 ao meio-dia. E a razão é por fuso horário, né, que nós teremos os convidados internacionais do curso, né? Na terça, a professora Pillai e a professora Iva Marianag, ambas da Universidade de Durham. A Pillai é sul-africana, a Iva é indiana, elas tratarão um pouco dos desafios do Estado Social nos seus países de origem e também no próprio Reino Unido, né, como é que eles estão lidando com esse momento, enfim, tem vários artigos para ler. Aproveitem o feriado aí, que não tem aula semana que vem, para ler os artigos e para tentar entender as equações do professor Ivan também.
e na quarta é o professor Sanelli, constitucionalista da Universidade Pretória da África do Sul. Então, anotem na agenda. Peço a compreensão pela mudança do horário da aula, será disponibilizada no YouTube também, mas em razão da diferença de, nós estamos aqui 4 horas atrasados, entre aspas, né, não teria condição de fazer aula à noite, seria muito complicado para os convidados. Obrigado, Ivan, mais uma vez, e aos alunos, alunas, aos monitores da pós-graduação que estão aqui também. Um abraço, uma boa noite para vocês. E 4-0 para o Palmeiras, tá?